que Paulo ele está na cidade de Corinto, e Paulo ele percebe que tem uma resistência naquele lugar contra a pregação da palavra. Paulo ele percebe que tem uma quantidade boa de pessoas que não amavam a palavra e não gostavam da palavra. E ali Paulo começa a ser usado por Deus, sinais começam a acontecer, e aquilo começa a acontecer uma grande rebelião no meio da cidade. Paulo já tinha passado por algumas turbulências, Paulo já tinha passado por algumas situações difíceis, e por mais que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, e era um dos homens mais diferenciados que já existiu aqui na face da terra, um missionário por excelência, um homem cheio de autoridade, um homem que amava as almas, que era pronto, disponível a morrer por elas. A Bíblia fala que agora ele teme, porque ele era um ser humano, e ele teme a perseguição. Ele teme acontecer com ele o que já tinha acontecido com ele em outras cidades. Se você for voltar uns capítulos atrás, você vai ver que Paulo, ele teve que ser tirado da cidade de Damasco por um cesto, porque senão eles iam querer matar ele durante a noite. Paulo, em certa cidade, ele foi apedrejado, foi jogado para fora da cidade, apedrejado, e foi tido como morto. A Bíblia fala que os discípulos chegaram perto dele, tudo assustado, achando que ele tinha morrido. Daqui a pouco ele se levanta, ele recobra as forças, e talvez alguém olhava para ele e falava: agora Paulo vai desistir das missões, agora Paulo vai desistir das almas, agora Paulo não vai mais querer pregar a palavra. Ele fala: vamos para a próxima cidade, que tem mais alma para ouvir a palavra do céu. A Bíblia fala que ele também vai lá para Macedônia, lá em Filipe, e a Bíblia fala que ele é perseguido porque ele expulsou um demônio de uma jovem. A Bíblia fala que chegando lá, Atos 16, a Bíblia fala que ele é preso, ele é açoitado em praça pública, juntamente com Silas. O corpo dele é dilacerado, ele é jogado lá no fundo do cárcere, preso os pés, preso as mãos, mas lá no fundo, lá dentro preso, ele olha para Silas, Silas olha para ele, e aí talvez um pergunta para o outro: vamos murmurar ou vamos orar e vamos adorar? Eles falam: vamos orar e vamos adorar. E a Bíblia fala que na medida que um vai louvando, outro vai orando, perto da meia-noite acontece um terremoto, as cadeias são quebradas e os missionários são livres para a glória de Deus. Não somente eles, mas toda a população carcerária. Oh, aleluia! Chega em Atos 17, a Bíblia fala que ele enfrenta mais perseguição ainda. Ele já foi enxotado de Icônio, de Listra, de Derbe. Agora ele é enxotado de Antioquia, e agora ele chega em Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, Satanás levanta um homem chamado Demétrio, que era o Orive, que fazia artes com ouro da nicho da deusa Diana. E a Bíblia fala que ali ele vê que Paulo começa a ganhar muitas almas. Cristo começa a reinar em Efésios, onde Satanás reinava, agora é Cristo que está reinando. Os livros é queimado na praça pública, de arte mágica, de magia, de feitiçaria. O povo começa a ver os sinais, as maravilhas, os prodígios que Deus fazia através de Paulo. A Bíblia fala que de repente esse homem se levanta, faz uma reunião e fala: nós precisamos matar esse homem, porque ele está tirando o nosso lucro. Nós precisamos fazer alguma coisa com esse homem, porque ele está tirando a nossa prosperidade. A nossa prosperidade vem dos nichos da deusa Diana, e ele está falando que a Diana não é nada, e que Jesus é o único Deus e é o Salvador do mundo. A Bíblia fala que eles levantam uma rebelião, um motim terrível na cidade, e Paulo sai correndo à noite, porque senão provavelmente ele perderia a sua vida. Agora, meus queridos irmãos, Paulo chega em Corinto, e ele percebe que o ambiente é hostil. Ele percebe que lá também tem homens maldosos, pessoas cruéis, que não eram a favor do Evangelho. E aí, como homem, que nem eu falei no início, ele teme, porque todo homem, toda mulher pode estar cheio do Espírito Santo, pode estar como for, uma hora ele vai temer. A Bíblia fala que 1 Reis, capítulo 19, de um homem cheio de Deus, um profeta chamado Elias. Ele fez fogo cair do céu, ele profetizou, ficou 3 anos e meio sem chover, depois ele profetizou, ele orou, e Deus enviou chuva. Era um homem que tinha uma comunhão profunda com Deus, era um homem que andava com Deus, era um profeta do fogo. Mas quando ele recebeu uma ameaça de Jezabel, a rainha, a Bíblia fala que ele temeu, correu e se escondeu. A Bíblia fala também que tinha um profeta chamado Jeremias, conhecido como profeta chorão. Era um homem de Deus, era profeta que tinha uma intimidade muito grande com Deus.
Deus falava com ele em forma de parábolas, cinto, panela, vaso de barro, e aí Deus trazia revelação para ele, tinha uma intimidade muito profunda com Deus. Mas chegou uma hora que ele temeu, ele pensou em parar, ele disse: não vou mais profetizar, não vou mais falar, não vou mais anunciar a palavra, porque por cada palavra eu apanho, eu tomo bufetada, eu vou preso, eu passo humilhação, me xingam, me chamam de falso profeta. Mas quando ele pensava em parar, a palavra queimava nos seus ossos, a palavra ainda queima ainda nos seus ossos nessa noite. Se não queima, vai começar a voltar a queimar depois de hoje, porque se a palavra não queimar em você, nada mais vai fazer algo na tua vida.